Caros amigos da TV Nova Luz, essa é uma série de estudos a respeito da Revista Espírita que foi editada por Kardec. E esses vídeos, cada um vai tratar sobre um dos temas contidos nessas revistas que foram editadas ao longo de vários anos. E esse vídeo em particular é a respeito da Revista Espírita de 1859, relativo ao mês de março. Então, meu nome é Cláudio Conte e estamos aqui na TV Nova Luz para mais um estudo da Revista Espírita. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o fenômeno da transfiguração. Esse fenômeno da transfiguração, ele é um fenômeno que causa ainda bastante espécie para a explicação. Apresenta ainda muitas dificuldades. Mas primeiro, vamos ver o que significa a transfiguração propriamente dita. Então, lá no Livro dos Médiuns, no item 122, Kardec diz que transfiguração consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Então, essa, em poucas palavras, resume bem o que significa transfiguração. O que nós esperamos em um fenômeno de transfiguração é a mudança do aspecto de um corpo vivo. Então, o médium em si vai experienciar uma transformação nesse aspecto. Mas nessa revista, em março de 1859, da Revista Espírita, Kardec relata um fenômeno de transfiguração, quer dizer, uma carta que ele recebeu descrevendo uma jovem que vivenciava esses fenômenos. Então nós encontramos o seguinte: a jovem se transfigurou, tomou os traços, a voz, os gestos de ascendentes mortos, de avós que jamais conhecera, de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações eram feitas sucessivamente em uma mesma sessão. Mas o que posso afirmar é que em uma sessão onde tomara a aparência de seu irmão, vigoroso gaiato, essa jovem de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Então, esse relato, ele traz informações interessantes no sentido de que não apenas o aspecto da jovem mudava, e inclusive tomando aspectos dos avós, que, comparado com uma jovem, já era uma aparência bastante envelhecida. Mas não apenas a aparência, como quando tomou a forma do seu irmão, ela apresentou a força também comparável com de um jovem rapaz. E aí nós temos que, para explicar esses fenômenos, não é alguma coisa trivial. Então nós temos o seguinte, que o fenômeno de transfiguração é um dos mais difíceis para a compreensão do processo em si. E por isso não é de fácil explicação. Então, dentre os fenômenos físicos, o fenômeno de transfiguração é um dos mais difíceis de explicarmos, em decorrência da grande complexidade que envolve o processo em si. E as mesas girantes, levitação e muitos dos fenômenos físicos são mais simples para se trabalhar o conceito. Então nós temos que alguns fenômenos que parecem complicados, como a própria levitação, ela é mais simples de ser explicável, mais fácil de ser explicável, do que um processo de transfiguração. Por isso que nós, para tentarmos chegar a uma concepção da transfiguração, nós vamos analisar a levitação, os processos envolvendo a levitação em si. No Livro dos Médiuns, Kardec traz um relato sobre a levitação, onde ele diz o seguinte, no Livro dos Médiuns, no item 63. Doutras vezes, ela, a mesa, se agita e ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Doutras, afinal, mas para isso se faz necessário força mediúnica,
se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-lhe por debaixo. Então nós vemos dois fenômenos extremamente complexos, o da transfiguração e o da levitação. Nesse relato, Kardec fala que essas mesas, elas se erguiam a tal ponto de chegar próximo ao teto do recinto. E as pessoas então passavam por baixo. Elas se elevavam ao teto sem nenhum ponto de apoio. Como o nome diz, é a própria levitação. Para nós entendermos, ao menos um pouco que seja, acerca desses processos, do processo de levitação, e depois nós vamos tentar extrapolar para o fenômeno de transfiguração, porém de forma bastante resumida, nós gostaríamos de fazer uma avaliação, uma distinção entre massa e peso. Porque massa e peso são propriedades da matéria que muitas vezes se confundem um com o outro. Tomamos uma coisa pela outra. E a partir do momento que as duas, massa e peso, tomam o mesmo significado, coloquialmente falando, dificulta um pouco o entendimento de como essa mesa, por exemplo, pode elevar-se no ar. Então nós temos propriedade da matéria, massa e peso. E temos a seguinte afirmação: um saco de açúcar vendido no supermercado pesa 1 quilo. Então, um saco de açúcar, esses que normalmente encontramos no supermercado, pesa 1 quilo. Essa é a afirmação. E aí nós gostaríamos de saber se essa afirmação está correta ou se ela está errada. Quando nós formos analisar essa afirmação, não de uma forma coloquial, mas de uma forma técnica, nós verificamos que essa afirmação está errada. Errada porque a massa do saco de açúcar é de 1 quilo, porém o seu peso é de 9,8 newtons ao nível do mar. Então, quando a gente analisa de uma forma não coloquial, mas técnica, nós começamos a perceber que massa e peso são coisas distintas uma da outra, apesar de uma estar correlacionada com a outra. Então, quando a gente fala em levitação, nós pensamos mais em peso do que em massa propriamente dito. E qual é a relação entre peso e massa? Nós conseguimos analisar essa correlação pela seguinte equação, que é a equação de peso relacionado com a massa. Então, nós temos que P, que é o peso, igual a M, que é a massa do corpo em si, vezes G, sendo que G é a aceleração da gravidade na superfície terrestre. E essa aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo na superfície do nosso planeta. Então, nós temos que massa é a quantidade de matéria, enquanto que peso é a força que está sendo exercida sobre aquele corpo, sobre aquela massa. Então, nós e os objetos se mantêm presos à superfície do planeta, não é em decorrência da massa em si, mas em decorrência da ação da gravidade, que é uma força. Certo? E essas questões, elas são bem mais abrangentes ainda. Então, a massa de um corpo será sempre a mesma, não importa onde estiver. Porém, o seu peso dependerá do local onde se encontrar. A massa é constante, o peso varia, porque peso está correlacionado com a força da gravidade. E a força da gravidade depende da posição onde aquele corpo se encontra com relação se estiver na Terra, a Terra,
ou então nos astronautas, por exemplo, que foram à Lua, com relação à gravidade que é exercida pela Lua. E nós temos então que o peso é uma medida da força gravitacional que atua sobre uma substância. Como esta força varia com a distância entre dois objetos, o peso de um corpo não é constante e, na ausência desta força, será nulo, mas sua massa permanece inalterada. Enquanto, quando nós vamos pensar então em levitação, nós estamos pensando num processo pelo qual ocorre a anulação da força da gravidade sobre esse corpo. Então nós percebemos que a atuação dos espíritos se dá em uma força e não necessariamente na massa do corpo que está sendo o objeto da levitação. Quando a gente analisa a gravidade, peso, massa, eles trazem ainda algumas questões que são muito interessantes e destoam um pouco do pensamento comum. Então, toda criança costuma brincar com a seguinte pergunta: se soltarmos 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão de uma altura qualquer, no caso, na altura de 10 metros, qual deles chegará primeiro? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E aí, normalmente, fica a pergunta: nós consideramos o algodão como leve, mas tem 1 quilo. Nós consideramos o chumbo pesado, mas também tem 1 quilo. Qual dos dois chegará primeiro? Essa pergunta, ela não é tão, essa resposta não é tão trivial, porque nós precisamos esclarecer uma outra questão. Se é sem a ação do ar, se é na presença de ar ou na ausência de ar. Dependendo se a presença ou a ausência de ar, o resultado é diferente. E nós vamos passar esse fenômeno, ou esse efeito, no gráfico a seguir. Então, nesse slide, nós estamos considerando 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão com a ação do ar. O chumbo está representado no quadrado em vermelho e o algodão está representado no retângulo em azul. Em decorrência da grande massa de algodão, exerce ou existe uma força contrária em decorrência da presença do ar, que também é muito grande, quando comparado com o volume que ocupa 1 quilo de chumbo. Então, nessa situação, a ação do ar, que é uma força contrária à gravidade, é muito maior no algodão do que no chumbo. Então, por isso que o chumbo, com a ação do ar, cai primeiro, ou chega primeiro ao solo. Porém, quando nós vamos considerar sem ação do ar, nós não temos a força contrária. Não tendo essa força contrária, os dois vão chegar ao mesmo tempo. Tanto 1 quilo de algodão quanto 1 quilo de ar chegará ao mesmo tempo ao solo, na ausência do ar. Mas no caso de 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, nós estamos falando da mesma massa, 1 quilo. Quando a gente compara um elefante com uma pena, por exemplo, se soltarmos um elefante e uma pena de uma altura de 100 metros, qual chegará primeiro? Obviamente que com a ação do ar, nós já sabemos que o elefante chegará primeiro. Agora, quando a gente considera a ausência do ar, tanto o elefante quanto a pena, o elefante que pesa, ou melhor, a massa está relacionado com toneladas, e a pena que está relacionado a uma massa de alguns poucos gramas, os dois chegarão ao mesmo tempo no solo, quando não consideramos a presença do ar. Então, a velocidade ou ação da gravidade, ela está relacionada com a massa do corpo em si. Às vezes, vai contra a percepção comum, porque nós tendemos a sempre considerar o elefante como chegando ao solo primeiro. Mas, na ausência do ar, isso não é feito. Experimentos
diversos já foram realizados, demonstrando esse mesmo resultado. E aí nós temos como essas coisas acontecem. E nós temos então o que nós denominamos de segredos do fluido cósmico. Muito pouco se sabe sobre o fluido cósmico e sobre suas propriedades. E aí nós não temos ainda um conhecimento profundo de como o espírito atua sobre esse fluido. Nós sabemos que atua através do pensamento, mas as leis em detalhes, como a regem, nós ainda não conhecemos. Então, em uma análise bastante simplista com relação à transfiguração, nós podemos dizer o seguinte: transfiguração, alterações do fluido de formação do perispírito e do corpo físico. Então, como ocorre essa transfiguração? É decorrente de alterações desse fluido. Esse fluido que forma tanto o perispírito quanto o corpo físico do médium. Agora, como ocorre, ainda nos falta entendimento para isso. Ainda precisaremos muita pesquisa, muita informação desses mentores para nós sabermos como isso funciona. E assim, encerramos mais esse vídeo sobre a Revista Espírita, mas não esqueçam de dar prosseguimentos aos vídeos que estão por vir no site da TV Nova Luz e no YouTube. Muita paz a todos.